Olá, bem-vindos à nossa segunda reunião do nosso pequeno grupo da campanha Tempo de Cuidado. E nessa semana nós estamos abordando o tema não se preocupando com as coisas do dia a dia. Nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista onde muitas preocupações surgem, principalmente voltadas para o lado financeiro. E nós vamos ver na palavra de Deus o que Jesus nos deixou de instrução para isso. Nós agradecemos a presença de cada pessoa aqui nesse momento. Deus possa estar abençoando você que sentiu o desejo de estar conosco aqui participando dessa reunião maravilhosa. Que Deus o abençoe e você sinta-se realmente amado e sinta a presença de Deus aqui nesse momento, nessa reunião. Bom, mas o que é preocupação? Na realidade, a preocupação é uma palavrinha que deriva da palavra ocupação, ela vem precedida de um prefixo que é pré. Ou seja, pré significa algo que ainda não aconteceu, algo que ainda está por acontecer, e muitas vezes nós nos ocupamos com isso. E aí surge a palavra preocupação. Por exemplo, nós nos preocupamos com a fatura do cartão que irá vencer, por exemplo, no final do mês. Vamos supor que nós estejamos no início do mês e a fatura só vai vencer final do mês. E nós ficamos preocupados com o recurso que é necessário para a quitação da fatura desse cartão de crédito. E nós, com isso, ficamos muito preocupados, né? Muitas vezes perdemos a tranquilidade, perdemos a paz interior, e isso nos traz muitos prejuízos. Alguns que têm uma preocupação muito forte passam a comer um pouco mais, ao passo que outros não sentem vontade de comer. O fato é que causam alguns transtornos físicos, emocionais, e, enfim, afeta a nossa vida como um todo. E o Senhor Jesus, sabendo que isso seria um problema que acarretaria sobre a vida de uma boa parte da população, ele deixou algumas instruções para que nós viéssemos realmente a lidar com esse problema e deixar de lado a preocupação. A propósito, peço que você pergunte à pessoa do teu lado se existe algo que está preocupando ela nesse momento. Pergunte para ela aí. Bom, acredito que uma boa parte pode ter respondido que sim, que existe algo que está preocupando. E pode ser algo relacionado ao seu relacionamento conjugal, ou algo relacionado ao relacionamento com seus filhos, pode ser algo relacionado ao dinheiro, algo relacionado a negócios, enfim. Eu não sei exatamente o que está te preocupando, mas nós vamos ver na palavra de Deus as palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus acerca da preocupação. Está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 25 ao verso 34. Vamos ler então. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bem, como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, do verso 25 ao 34, as palavras do Senhor Jesus, nós observamos que no fim desse texto que nós acabamos de ler, no versículo 33 especificamente, Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas nos seriam acrescentadas. Estas coisas que ele se refere no verso é comida, bebida e a roupa. E muitas vezes nós fazemos o contrário, nós invertemos as coisas. Nós corremos primeiro atrás do nosso sustento, né? E depois, se sobrar algum tempo, nós dedicamos isso ao reino de Deus e à justiça dele. Bom, Jesus está nos orientando, nos chamando a atenção, nos aconselhando, nos admoestando, para que nós realmente voltemos para o foco principal, que é o seu reino e a sua justiça. E existe uma promessa embutida aí. E você vai observar que toda promessa ela vem precedida de um mandamento. No caso, a promessa aqui surge no verso 33. Mas antes do 33, nós lemos que nós não devemos nos preocupar, nós precisamos realmente confiar em Deus. E ele pede para nós olharmos a natureza. As aves do céu, que elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo Deus as alimenta. Não quer dizer nesse texto que Jesus está nos recomendando que nós fiquemos ociosos sem fazer nada. Mas se a gente observar bem um passarinho, o que ele faz? Bem cedo ao dia, ainda nem clareou totalmente, ele já começa a cantar e logo, logo ele alça os seus voos, ele vai à procura do alimento, né, de algum fruto, de algum inseto, e ele voa, ele vai atrás desse alimento. E se ele tem algum filhotinho, ele traz o alimento para o seu filhotinho, ele constrói o seu ninho, enfim. O passarinho, ele também tem as suas obrigações, ele não fica esperando a comida chegar no seu bico. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, não fique de braços cruzados, não espere o seu alimento cair do céu. Faça a sua parte, diga para ela aí, em nome de Jesus. Pois bem, Jesus também, para nos acalentar, para nos acalmar acerca da preocupação, acerca da roupa, né, do vestir, ele pede para que nós olhemos os lírios do campo, que eles não fiam, eles não tecem. E olha, Jesus disse que nem Salomão, quem foi Salomão? Salomão foi um dos homens mais ricos e mais sábios que está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. E está dizendo que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que não tecem nem fiam. Será que você, meu amigo, minha amiga que está nessa sala, aqui nesse ambiente, assistindo agora esse vídeo, será que você não vale muito mais do que um passarinho ou do que um lírio? Jesus disse que é óbvio que sim, você vale muito mais. Então, se ele não deixa faltar o alimento para as aves, nem deixa vestir tão esplendidamente os lírios, com certeza ele também terá um cuidado muito maior com você, porque você também é filho dele, é criação dele, e ele lhe ama. E Jesus também diz o seguinte: será que a gente se preocupando pode acrescentar uma hora que seja na nossa vida? Ele faz uma pergunta, e eu peço que você pergunte à pessoa que está aí próxima a você. Pergunta para ela assim: a preocupação resolve alguma coisa? Não? Pergunta para ela, então por que você vive preocupada? Bom, é fato, realmente nós somos seres humanos e muitas vezes nós nos preocupamos. Mas eu quero lhe desafiar em nome de Jesus, para que você lance toda a preocupação no altar de Jesus, ore, coloque para ele em oração, e você passe a confiar nessa promessa maravilhosa que Jesus disse, que ele não deixaria faltar, que ele iria suprir todas as tuas necessidades. Maravilhoso isso. Uma outra preocupação que acarreta muitas pessoas, ela está relacionada com a violência. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo, né, num momento muito violento, né? A criminalidade tem aumentado bastante, né? Os homens maus,
os homicidas, os latrocidas, os estupradores, enfim, os sequestradores, aquelas pessoas que passam o tempo todo maquinando mal, elas nos trazem uma preocupação, nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados com esse homem mau, o que ele pode nos causar, o que ele pode fazer conosco ou com algum familiar nosso. E muitas vezes nós colocamos cercas elétricas em nossos lares, câmeras filmadoras, nós colocamos alarmes, enfim, nós tentamos procurar meios para nos trazer uma certa sensação de segurança. Então talvez você também tenha medo da morte, medo da violência, medo de sair da sua casa e não voltar mais. Mas Jesus também deixou uma outra palavra para que nós deixemos essa preocupação com medo da morte. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você tem medo de morrer? Pergunta para ela aí. Uma boa parte da população tem medo de morrer. Principalmente aqueles que ainda não sabem ainda onde passarão a eternidade, ou seja, o que as espera após a morte. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do verso 28 ao verso 31. Vamos ver o que Jesus nos disse ali na sua palavra. Vamos ler. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Bom, Jesus deixou essas palavras, dizendo para que nós não tivéssemos medo daquele homem, daquela pessoa que poderia matar o nosso corpo. Mas ele disse que nós devemos temer aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Quem é esse que nós devemos temer? É o nosso Deus, nosso Pai. Porque o homem, o máximo que ele pode nos atingir é matar o corpo. Mas a alma, que é a parte que vai para o céu, viver eternamente na presença de Deus, ele não pode destruir. E a não ser que você ainda não tenha recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim você tem que ficar preocupado sim com a morte. Por quê? Porque as pessoas que morrem sem Jesus, a Bíblia diz que elas irão para o inferno, ou seja, viverem eternamente separados de Deus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer essa decisão o quanto antes, é algo urgente, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Hoje você está aqui, Deus lhe trouxe aqui, lhe deu essa oportunidade, você está aqui nessa reunião, ouvindo a palavra dele, e você tem a oportunidade de tomar essa decisão, de entregar sua vida a Jesus. E aí sim, você não precisa mais temer a morte, porque a morte nada mais é do que o seu passaporte para viver eternamente com Deus, a partir do momento que você aceitou a Jesus. E eu quero estender esse convite para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, pode ser hoje, agora, nesse instante, você sabia? Aí mesmo, sentado onde você está, você só baixa sua cabeça e você conversa com Jesus em oração. Eu quero orar com você nesse instante, se assim você deseja entregar sua vida para Jesus. Feche seus olhos e vamos baixar a cabeça e vamos orar a Deus. E se você decidir fazer isso, ore também repetindo a oração que eu estou fazendo. Você pode repeti-la em silêncio mesmo, e o Senhor Jesus vai estar ouvindo, porque Ele quer te salvar, Ele quer te dar a salvação, a vida eterna. Vamos orar então, baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo em espírito. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Deus, tu sabes a pessoa que está sentada nesse instante, ó Deus, orando comigo, Senhor. Ela está de olhos fechados, está com sua cabeça baixa. E Deus, ela tem sentido a necessidade, ela tem entendido, Deus, que ela precisa entregar sua vida para ti. E, Pai querido, tu possa estar dando a ela, Deus, o perdão dos pecados, concedendo a ela a salvação, dando-lhe o presente maravilhoso da vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, entra o coração dessa pessoa que está orando comigo nesse instante
ela está abrindo o seu coração, Deus, ela está abrindo a sua vida para que o Senhor venha fazer morada na vida dela. E nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Bom, quero parabenizar você que orou comigo, se essa oração, ela realmente satisfaz o desejo do teu coração, quero te dar o parabéns, e eu quero desejar um seja bem-vindo em nome de Jesus para fazer parte da família de Deus. Se você assim o fez, a partir desse instante você é uma nova pessoa, uma nova criatura, você tem a vida eterna e você não precisa mais temer a morte. Mas o texto que Jesus deixou aqui em Mateus 10, né, do verso 28 ao 31, ele diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? E ele diz, nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. O que Jesus está querendo dizer é que 2 passarinhos, 2 pardais, eles são vendidos por um valor muito pequeno. E ele está dizendo que nenhum deles morre, quando ele se refere cai, morre, nenhum deles morre sem o consentimento de Deus. Quero dizer para você que Deus, ele está te protegendo, ele está cuidando de você. É tanto que o próximo verso que ele diz nesse texto é que até os cabelos da nossa cabeça todos estão contados, ou seja, é um Deus realmente que se preocupa com os mínimos detalhes e ele está por perto sempre. A Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um Deus maravilhoso e que nós não precisamos nos preocupar com a violência. Então, diga para a pessoa que está do seu lado aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores, e se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Isso é um verso que está em Salmos. Então, na realidade, a nossa maior segurança e proteção é o nosso Senhor Jesus. Ele nos protege, nos livra, e nós não precisamos nos preocupar com aqueles que querem nos matar. Pergunta para a pessoa, eu vou perguntar para você na realidade aqui, você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, eu peço que você levante sua mão. Quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão. Ah, estou vendo quase que, na realidade, todo mundo quer ir ao céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas, você sabia que para ir para o céu tem que primeiro morrer? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, na realidade, a morte é um passaporte para o céu. E para isso, para a gente chegar ao céu, nós precisamos morrer. Não tem jeito, realmente nós vamos morrer. Diga para a pessoa que está do seu lado, antes de você ir ao céu, você vai morrer, diga para ela. É uma notícia, parece um pouco triste, mas na realidade não. Por mais que a gente ache que a morte seja um momento triste, mas para aqueles que têm Jesus, é um momento, na realidade, da passagem desse mundo, né, de muita tribulação, de sofrimento, de perseguição, de criminalidade e violência, para os céus, que é um local livre de toda dor, de todo sofrimento, de toda tribulação, um local realmente que nós iremos viver para sempre na presença de Jesus. E lá eu quero lhe ver em nome de Jesus. Eu creio que todos vocês que estão sentados assistindo esse vídeo irão estar no céu para a glória de Deus. Quero agradecer a presença de cada um, a paciência que tiverem em ouvir, que Deus os abençoe. Eu quero te desafiar, lhe encorajar, lhe estimular, lhe incentivar a estar domingo no nosso culto de celebração, às 9 horas da manhã, uma festa maravilhosa. E também quero lhe desafiar a estar também na próxima reunião de PG, na outra semana, sendo abençoado grandemente em nome de Jesus. Obrigado.